Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós nos encontramos na quinta-feira diante da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, dos versículos 1 ao versículo 14. Aqui nós temos a oportunidade de lermos a parábola do banquete nupcial. Nós sabemos que na época de Jesus as festas de casamento eram as grandes festas, e aqui nós temos uma festa muito especial, que é a festa do filho do rei que casa, e o rei que chama os convidados que negam a sua presença. Na ideia, dentro sobretudo da teologia paulina, nas cartas de São Paulo identificamos, como claramente São Paulo diz, que a igreja é esposa. Portanto, esta festa nupcial diz respeito ao reino de Deus, à consumação do reino de Deus e ao convite para que todos participem. Os primeiros convidados que nós encontramos aqui são os judeus. Assim, Jesus anuncia, então, o grande convite a participarem deste aprofundamento, sendo ele o Messias na vivência da fé. Mas eles o crucificam. E assim a mensagem do Evangelho continua sendo derramada abundantemente após a morte e ressurreição do Senhor pela graça, poder e força do Espírito Santo. E assim nós temos essa imagem colocada como nas encruzilhadas. Quando o rei pede que os servos possam ir às encruzilhadas, e ora, nós encontramos todos os tipos de pessoas nas encruzilhadas. Portanto, é assim que nós devemos anunciar o Evangelho a todas as pessoas sem discriminação, porque é exatamente aceitando o Evangelho, aceitando um convite de fazer parte da festa do Senhor, da grande festa que o Senhor nos concedeu da salvação, é que iremos ver esse salão cheio. Portanto, não podemos limitar o convite do Evangelho, o anúncio do Evangelho a ninguém. O Senhor deseja o salão cheio, nós somos os servos, devemos anunciar o seu amor. É verdade também que na parábola diz que o rei passa os olhos para verificar, examinar os convidados e encontra ali um homem que não veste as vestes nupciais. E aqui existe uma coisa muito importante. Não basta estarmos na igreja, não basta termos dito um sim e aparentemente estarmos com o coração, ou melhor, estarmos em consonância aparentemente com os outros, se o nosso coração realmente não se inclina e não serve ao Senhor. Se realmente nós não temos as práticas da caridade, se nós não a vida de oração, a graça, que os dons que Deus nos concede, não associamos a nossa prática de renúncia, de ascese, de luta contra o pecado, para que cada vez mais se manifeste em nós, pela ação do Espírito Santo, o homem novo. Portanto, esta ausência das vestes novas são aqueles homens e mulheres que, tendo respondido primeiramente um sim ao chamado à conversão, participando da igreja, não se empenham em viver a graça da contínua conversão, mas ainda dentro da igreja vivem como homens e mulheres velhos e que mantêm-se, portanto, atitudes, comportamentos e valores de antes da conversão, que são contrários à mensagem do Evangelho, contrários aos mandamentos de Deus, sobretudo a prática do amor, a prática da caridade. Eles não estão dentro, mas não estão conforme, com o mesmo coração, numa mesma sintonia, não possuem os mesmos sentimentos de Cristo. Portanto, o anúncio é para todos, mas para nós que dissemos sim e como servos trabalhamos junto com os anjos e os santos no céu intercedendo, é necessário estarmos sempre atentos, se respondemos não apenas um sim inicial, mas um contínuo sim, de tal forma que o Espírito Santo continue encontrando em nós esta receptividade à obra da salvação em nossas vidas, nos purificando, nos plasmando a imagem de Jesus Cristo, de tal forma que cada vez mais possamos nos assemelhar a Jesus, revelando a sua presença no mundo, do Filho de Deus que veio para nos salvar. E assim nós o anunciamos com toda alegria, porque Ele é o nosso único Deus e nosso único Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.